Olá, irmãos. Vamos então seguindo aqui nossos estudos, a nossa aula a respeito do ministério do Senhor Jesus, debaixo do poder e da companhia da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos agora ver aqui o evento, né, o episódio do batismo do Senhor Jesus, olhando para esse texto aqui de Lucas, capítulo 3, versículo 22. E eu vou fazer a leitura aqui do 21 até o 23 para contextualizar um pouquinho melhor e vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto, tá bom? Então, no relato de Lucas, nós temos assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, e aí Lucas entra na genealogia, tá bom? Já estudamos bastante esse episódio aqui da genealogia, e quem não assistiu às aulas, vai lá e estuda, tem um estudo bastante completo da genealogia do Senhor Jesus, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. Eu acho que vale muito a pena os irmãos adquirirem esse conhecimento. Assistam às aulas, é só pegar lá no YouTube, tá bom? Mas voltando aqui para o texto de Lucas, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Tá? O que o irmão tem que entender aqui? Primeiro, o Espírito Santo já estava com o Senhor Jesus desde a concepção, desde o ventre de Maria, e como nós vimos no bloco anterior, o Senhor Jesus cresceu debaixo do poder e dessa cobertura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só cobre a pessoa, mas ele também permeia a pessoa. Ele entra no coração, no homem interior da pessoa e capacita o homem no seu interior. Então, o Espírito Santo já caminhava com o Senhor Jesus, tá bom? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, irmãos, é um testemunho público da comunhão do homem Jesus com a figura do Espírito Santo, com a figura de Deus Pai. É um testemunho público, é isso que é o batismo que nós praticamos. O batismo que nós praticamos não é nenhum momento onde nós passamos a receber naquele momento do batismo o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já está antes habitando em nós. Até para nos convencer de que o batismo é uma obrigação nossa, nós precisamos do Espírito Santo já agindo antes no nosso homem interior. E essa ação do Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus, ela já era anterior ao batismo. Porém, para que o testemunho público fosse dado com ênfase, tá bom? E para que todos vissem que sobre aquele homem estava o poder de Deus, o Espírito Santo usou uma pombinha. Não é também que o Espírito Santo se transformou numa pomba e desceu na forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Ele fez uma pomba vir ali como um sinal de que sobre o Senhor Jesus estava o poder de Deus, estava o poder do Espírito Santo. Então esse testemunho público, visível e audível foi dado dessa maneira, tá bom? Então veio a voz, então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então é o Espírito Santo usando dessa prerrogativa ali de uma pomba descendo sobre Jesus, indicando que ele está sobre Jesus. É a voz que veio dos céus, do meio das nuvens, falando: Esse é o meu filho, nele eu me agrado. E todos ali viram isso. Então você tem ali a união da pessoa do Filho do Homem, da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo, que desceu sobre ele nessa forma testemunhal e marcou o início do ministério dele. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério, tá bom? Vamos voltar aqui para Isaías 61 para ver como essa questão
essa questão do Espírito Santo estar sobre a pessoa é que capacita a pessoa a realizar a obra de Deus. Voltando lá para o texto de Isaías, a gente já leu Isaías 11, um trechinho, pulando vários e vários capítulos, voltando agora a esse testemunho de que é o Espírito Santo que está sobre a pessoa, está na pessoa, capacitando a pessoa a fazer a obra de Deus. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E aí o texto segue, tá bom, irmãos? Irmãos, mais uma vez, leia esse capítulo inteiro aqui de Isaías. Esse capítulo está apontando para aquilo que o Senhor Jesus iria fazer na história de Israel, queria renovar aquele povo, e iria resgatar aquele povo daquela condição deplorável, fragilizada, debaixo do jugo de nações estrangeiras, um povo sem território, um povo sem rei, sem governo, um povo com a sua religiosidade comprometida, e ele iria renovar todas as coisas, e isso aponta lá para frente, e esse texto está falando aqui do reino milenar do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E vocês podem ler, e se apropriando dessas verdades e dessas promessas, isso vai fazer uma diferença grande depois para o irmão, quando o irmão for estudar escatologia, tá bom? Mas enfim, vamos ver aqui, ó, primeiro tem o testemunho que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, tá? O Senhor me ungiu para o quê? Para fazer milagres só? Não, olha aqui, ó, para aquilo que o Senhor ungiu e capacitou ele. Levar boas notícias aos pobres. Essas boas notícias aqui, ó, é o Evangelho, tá bom? Nós somos evangélicos porque nós recebemos essas boas notícias que envolvem todas essas promessas e essas coisas de libertação, tá bom? De curar das feridas, de termos um governo justo, de vivermos sem miséria, vivermos sem necessidades, de vivermos sem pecados nos cercando, nos envolvendo, e também de pecados dentro do nosso coração. São as boas novas. Então, o que nós temos aqui é uma capacitação do Espírito Santo para o testemunho, dentro desse testemunho público que foi dado lá no batismo, o Espírito Santo capacitando o Senhor Jesus para começar o seu ministério e para que ele evangelizasse, para que ele trouxesse essas boas notícias aos homens, às pessoas ali a quem ele pregava. Amém? Então, para nós pregarmos, nós precisamos estar debaixo do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Vamos aqui agora pular para essa passagem da tentação. Eu já falei um pouquinho sobre ela, deixa eu voltar lá para o livro de Lucas, Lucas 4. Irmãos, repara aqui, depois a gente vai estudar, tá bom? Eu vou ter aulas quando a gente for entrar na questão da igreja, de ver como que o Espírito Santo está na igreja, atuando na igreja e por meio da igreja, nós vamos estudar melhor o que é estar cheio do Espírito Santo, tá bom? Como nós que somos homens regenerados pelo Espírito Santo, devemos nos esvaziar de um histórico passado de pecados e nos deixar encher do Espírito Santo, tá bom? Mas o texto aqui está falando que o Senhor Jesus, ele já era cheio do Espírito Santo, tá bom? Eu vou ler o texto aqui, daqui a pouco eu explico. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou
do seu batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. É o diabo tentando Jesus. É o diabo falando assim para Jesus: olha, cuida da sua fome. Você não tem poder? Então, resolve o problema da sua fome. Por que você está passando fome? Você não precisa passar fome. Você tem poder, você é filho de Deus, faz aí. Essa pedra aí vira pão. Ah, quer não só comer? Quer autoridade? Quer ter domínio sobre esse lugar aqui, essa terra, esse planeta? Eu te dou, isso foi me dado. É meu, eu tenho domínio sobre isso aqui. Eu posso repassar parte desse domínio para você. Você só tem que me adorar como Deus. Só isso. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E aí teve mais uma terceira tentação. O diabo levou a Jerusalém, colocando na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui nesse texto, irmãos, que Jesus está cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, de que maneira, irmãos? Olha aqui de que maneira. Quantas vezes foram repetidas a frase, está escrito? Ele recebeu 3 tentações. Nas 3 tentações, ele, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio de discernimento da palavra de Deus, cheio de sabedoria para poder tomar a atitude e a decisão certa, debaixo do temor do Senhor, com um firme propósito de obedecer a Deus e cumprir o seu ministério, a despeito das circunstâncias adversas que o cercavam, a despeito da fragilidade biológica do seu corpo, que estava cansado, que estava com fome, que estava com sede, que estava sem companhia humana ao seu redor, cercado de feras, como a gente lê em outros evangelhos, ele, alicerçado no seu homem interior, capacitado com poder pelo Espírito Santo, tá bom? Ele respondeu assim: abracadabra, sai daqui, espírito mau. Eu te mando um raio e você se aparta. Nada disso. Ele falou simplesmente, está escrito. Você vem para mim distorcendo a palavra de Deus? Você vem para mim querendo me enganar? Você vem para mim querendo me iludir, como você fez com Eva? A mim não. Está escrito. É nesse poder de ter esse conhecimento da palavra e da vontade de Deus que ele venceu Satanás. E é muito, muito, muito interessante nós vermos que o ministério dele começou com a capacitação do Espírito Santo desde a infância, começou com a identificação dele na comunhão com o Espírito Santo e com o Pai, com o Espírito Santo dando poder para que ele pregasse as boas novas, e imediatamente, antes dele sair para começar o seu ministério junto aos homens, o Espírito Santo mesmo o levou para ser tentado. Tá? E nós temos que entender que muitas vezes, antes de Deus nos colocar debaixo de posições onde Ele vai nos usar para abençoar pessoas e para servir pessoas dentro da igreja ou ao redor do mundo evangelizando, jogando a semente do evangelho, nós seremos tentados violentamente por Satanás. E para vencer essas tentações, nós temos que estar preparados
com conhecimento, discernimento, sabedoria e temor do Senhor, em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena comunhão com o Pai, porque se nós passarmos nesse teste da tentação, o nosso ministério terá sucesso. Se nós fracassarmos diante das tentações, o nosso ministério nem começa, ou começa errado, e aí pode até durar, mas não servindo a Deus, servindo a propósitos humanos, e isso não tem relevância para o reino. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo foi ele mesmo que levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado. E no deserto o Espírito Santo capacitou o Senhor Jesus dessa maneira como já foi citado aqui em Isaías. Ele estava com Jesus ali, capacitando no íntimo do ser de Jesus, com todas essas coisas que envolvem o conhecimento, o discernimento, sabedoria, o temor do Senhor. E nesse poder o Senhor Jesus seguiu o seu ministério, tá bom? Vamos passar mais um bloco aqui, ó. Eu quero agora olhar aqui, começar do ministério do Senhor Jesus. Eu vou pegar 2 episódios que mostram 2 milagres, onde vai ficando evidente para nós que era pelo poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo fazia os seus milagres. Deixa eu pegar Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Mateus 12, 28. Ok. Qual que é o contexto aqui desse texto? Tá? O irmão depois com calma pode voltar nesse texto e ler lá do início. Mas é aquele contexto onde o Senhor Jesus expulsa demônios e os religiosos, incrédulos, porém religiosos, acusaram o Senhor Jesus de expulsar demônios pelo poder do diabo. Como eles não gostavam do que o Senhor Jesus falava, e o Senhor Jesus muitas vezes apontava a hipocrisia dos religiosos, que obrigavam as pessoas a fazerem coisas que eles mesmos não faziam, né? E o Senhor Jesus bateu de frente com vários fariseus e sacerdotes ao longo de todo o seu ministério, tá bom? Não que todos os fariseus e todos os sacerdotes eram pessoas más, irmãos, muitos se converteram, tá bom? Muitos se converteram, mas o Senhor Jesus de fato travou ali momentos tensos com esse tipo de homem ali, e aqui foi um deles, tá? Depois a gente vai aqui, ó, pecado contra o Espírito Santo, a gente vai estudar essa questão, tá bom? Tá vendo, ó, Lucas 12, 10? A gente vai voltar para esse texto, entender esse texto num contexto maior. Eu vou explicar, espero ser capacitado por Deus para explicar bem aqui esse episódio. Mas agora, voltando só à questão aqui do Espírito Santo, olha o testemunho que Jesus dá a respeito de quem capacita ele a fazer os milagres que ele estava fazendo. E o milagre em questão aqui foi expulsar demônios. Olha o que o Senhor Jesus falou. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Entendeu? Os fariseus acusaram a ele falando assim, você faz esses milagres e esse teu poder vem de Beelzebu, vem do diabo. E o Senhor Jesus Cristo falou assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou vocês o reino de Deus, tá bom? Então o Senhor Jesus, com essa frase aqui, ó, ele nos dá claramente a indicação de onde vem o poder que emanava dele e que o capacitava a realizar os milagres. Não era Jesus Deus fazendo o milagre, era o homem Jesus Cristo, o Filho do homem, na comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sobre ele e nele, exercitando por meio de Jesus o poder do Espírito Santo e operando os milagres. Isso também nos mostra que não é pela nossa força que nós vamos conseguir servir a Deus. É pela força do próprio Deus que tem que estar sobre nós, que tem que estar em nós, nos capacitando a servir ao Senhor nas posições que o Senhor nos colocar. Independente do dom que Ele nos dá, nós vamos ver isso depois, como Deus capacita, como o Espírito Santo capacita a igreja com dons diversificados,
para que a igreja funcione, e então é no poder dele que nós vamos exercer e exercitar esses dons. E o Senhor Jesus está falando aqui, é pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder de Deus que eu executo esses milagres, tá bom? Agora eu quero levar vocês aqui para Marcos 5, 21, 34, tá? Então vimos aqui, ó, que é pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, tá? Mateus 12, é por isso que essa frase está aqui, é isso que o irmão tem que lembrar. E agora Marcos 5, 21 a 34, um trechinho um pouquinho maior. Marcos 5, de 21 a 34, eu vou ler um trechinho maior para os irmãos entrarem dentro do contexto, porque esse é um texto, irmãos, que sempre me intrigou, tá bom? E só agora que eu comecei a estudar mais enfaticamente a questão da pessoa do Espírito Santo nas Escrituras, é que caiu a minha ficha de por que o Senhor Jesus não percebeu que ele fez um milagre ali, tá bom? Eu espero que os irmãos, acredito que a maioria dos irmãos também tem essa dificuldade, e eu espero ficar claro agora aqui o que está envolvido aqui nesse episódio. É muito curioso, é muito interessante. Mateus 5, 21 a 34. Vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então o que está acontecendo? Jesus chegou, uma grande multidão o cercou, está aquele tumulto todo. Chega um homem e fala: olha, minha filha está precisando do seu socorro, o senhor opera milagres, eu preciso que o senhor vá lá, impõe a mão sobre ela, tá? E para resolver o problema da minha filha, tá bom? Então o Senhor Jesus, o texto está falando, ó, o foco está aqui, ó, tá? Nessa confusão toda, chega um homem, pede o auxílio, o socorro do Senhor Jesus. A minha filhinha está morrendo, vem impor a sua mão sobre ela para que ela seja curada e viva. O foco está nesse milagre que vai acontecer, e o Senhor Jesus andando na direção de seguir esse homem em meio àquela multidão. E agora, olha o que acontece, irmãos. É impressionante isso. Vamos lá. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou nele. Então você imagina a cena, o Senhor Jesus está andando, está seguindo aquele homem, o Jairo, que veio chamar ele para socorrer a filhinha que estava muito doente à beira da morte. A multidão comprimindo Jesus, os discípulos ali em volta, eles andando ali espremidos, andando, focados ali, em Jairo, na filha de Jairo, vamos para lá. E a multidão empurrando. Vem uma pessoa, várias pessoas deviam estar encostando em Jesus. Várias. Ele está comprimido no meio da multidão. Aí alguém toca nele. De uma maneira especial. E olha só o que aconteceu. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ok? Isso aconteceu com a mulher, nem abordou Jesus, não conversou com Jesus, não se anunciou, não relatou o seu drama, o Senhor não olhou para ela, o Senhor não impôs a mão sobre ela, não abraçou, não fez nada. O Senhor Jesus não fez nada para essa mulher. Tá bom? O foco dele está em seguir no caminho da casa de Jairo para curar a menina. Esse está o foco de Jesus. E a mulher foi e se curou. Tá bom? Agora, olha só. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade.
Então Jesus lhe disse: filha, agora, depois do milagre realizado, é que Jesus consegue identificar quem que é a mulher. E Jesus vai conversar com a mulher. O milagre já tinha acontecido. O Senhor Jesus nem viu quem era. Ele não fez nada para que acontecesse aquele milagre. Ele simplesmente era ele andando ali. Tá bom? E ele fala, ó, de mim saiu poder. Aconteceu um milagre aqui. Em quem foi? Deixa eu tomar água aqui. Ih, acabou minha água, irmãos. Então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Tá bom? Aí o texto volta para Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, e disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, mas aí a história segue, o Senhor Jesus vai lá e ressuscita a menina, tá bom? Então o que nós vemos aqui nesse texto, irmãos? O Espírito Santo agindo em Jesus, capacitando Jesus, sendo companheiro de Jesus, instruindo o Senhor Jesus, consolando o Senhor Jesus ali no deserto, ajudando ele a vencer a tentação, dando testemunho no seu batismo que ele estava ali sobre Jesus e em Jesus. E aqui nós vemos o Senhor Jesus, nesse episódio aqui do debate lá com os religiosos, ele expulsando o demônio, e ele fala, é pelo poder do Espírito de Deus. Algumas versões falam, é pelo dedo de Deus, tá bom? Que eu expulso demônios. E aqui você vê o Espírito Santo agindo sem sequer que Jesus, homem, tivesse percebido que aquilo ia acontecer, tá bom? Então é o poder do Espírito Santo capacitando o Senhor Jesus nos seus milagres. O Espírito Santo capacitou o Senhor Jesus na sua pregação do Evangelho, no seu anúncio do Evangelho, e ele capacitou o Senhor Jesus com poder para expulsar demônios, para curar doentes e para operar todos os milagres, tá bom? No próximo bloco, nós vamos tentar ver aqui alguns aspectos de como foi a obra do Espírito Santo no amparo a Jesus durante a sua paixão, o poder de Jesus, do Espírito Santo em Jesus na ressurreição e como o Espírito Santo manifestou a sua presença no momento da ascensão de Jesus aos céus, e depois disso vem os estudos de como o Senhor Jesus atua, como o Espírito Santo, aliás, atua na igreja, que é essa série de estudos que nós vamos fazer, acredito que umas 10 aulas aqui, para cobrir como que o Senhor Jesus atua, desculpe, irmãos, como que o Espírito Santo atua na igreja, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho os irmãos. Não deixem de orar no Espírito e façam as suas leituras com um pouco mais de paciência e meditação. Amém? Deus abençoe e até o último bloco.